Oi, pessoal. Meu nome é Aloísio, eu sou um dos monitores de física da Educa e hoje eu vou resolver uma lista de exercícios sobre lançamento oblíquo com vocês, tá? Certo. Bom, eu separei aqui 7 questões. Eu vou tentar resolver da maneira mais simples. E vamos lá. A primeira questão, ela diz: uma pessoa lança uma pedra do alto de um edifício com velocidade inicial de 60 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus na horizontal, como mostrado na figura. Se a altura do edifício é 80 metros, qual será o alcance máximo da pedra, isto é, em que posição horizontal ela atingirá o solo? A questão dá também que o seno de 30 é 0,5, faz uma aproximação com o cosseno de 30 sendo igual a 0,8, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então a questão ela quer, na verdade, o alcance horizontal dessa pedra. Para a gente descobrir esse alcance, a gente vai precisar decompor essa velocidade inicial restante numa componente horizontal e numa componente vertical. Quando a gente pensa em lançamento oblíquo, a gente sempre tem que ter em mente que no eixo horizontal vai se tratar de um movimento uniforme, a velocidade ela vai ser constante, não vai haver aceleração, enquanto no eixo vertical vai se tratar de um movimento uniformemente variado, uma vez que tem a aceleração. A aceleração vai ser justamente a aceleração da gravidade, certo? Então, como eu falei, a gente vai precisar decompor primeiramente essas velocidades. A gente pode fazer isso facilmente, está demonstrado aqui. A velocidade restante inicial é 60 metros por segundo, a componente horizontal é 60 vezes o cosseno de 30, que dá 48 metros por segundo, e a vertical é 60 vezes o seno de 30, que dá 30 metros por segundo. Agora que a gente já tem a componente horizontal, a gente precisa achar o tempo do lançamento dessa pedra para calcular o alcance, certo? Um jeito que eu gosto de fazer para calcular o tempo de lançamento, eu primeiro calculo o tempo que leva para a componente vertical da velocidade zerar, que vai ser justamente no ponto em que a pedra atinge a altura máxima. Então, como é que a gente faz isso? Substitui na fórmula Vovoateu a velocidade final, a componente vertical da velocidade final é zero, a componente vertical da velocidade inicial é 30, como a gente já viu, 10 a aceleração da gravidade, e o tempo, que é o que a gente quer saber. A aceleração da gravidade ela está negativa aqui porque a gente sabe que ela está contrária ao movimento. A pedra ela está subindo, está em ascensão, e a gravidade aponta para baixo, certo? A gente descobre então que o tempo para a pedra atingir aqui o ponto de altura máxima é 3 segundos. E tem um conceito de lançamento oblíquo que é importante a gente saber, que é o tempo de subida ele é o mesmo do tempo de descida. Então, se demorou 3 segundos para ela subir e atingir a altura máxima, vai demorar 3 segundos para ela descer até esse nível aqui vertical, certo? Que eu tracejei aqui. Logo, a gente já sabe que para percorrer essa parábola, a pedra leva 6 segundos, 3 para subir e 3 para chegar aqui, certo? Agora a gente precisa só saber o tempo que leva para a pedra sair desse ponto e atingir o solo, e depois somar com esse tempo que a gente já sabe e calcular o alcance. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que calcular qual é a velocidade que a pedra atinge o solo. Para isso, a gente precisa saber a velocidade que ela está nesse ponto aqui. E lançando mão de outro conceito do lançamento oblíquo, que é a conservação das velocidades. Se há uma velocidade, a componente vertical da velocidade aqui, no momento do lançamento, é 30 metros por segundo, como a gente já viu, quando ela chegar nesse mesmo nível aqui, ela vai ter uma velocidade também de 30 metros por segundo, só que agora no sentido contrário. Então vai ser, no caso, seria menos 30 metros por segundo. Então a gente sabe que a velocidade aqui nesse ponto é 30 metros por segundo, a gente quer calcular a velocidade com que a pedra chega ao solo. Para isso a gente vai usar
a equação de Torricelli, certo? A equação está representada aqui. Então, a componente final vertical ao quadrado é igual à componente inicial vertical ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A distância vai ser justamente a altura do edifício, certo? Então, a gente fazendo o cálculo descobre que a velocidade final vertical é igual a 50 metros por segundo. Logo, a pedra atinge o solo com a velocidade de 50 metros por segundo, enquanto nesse ponto aqui ela tinha uma velocidade de 30 metros por segundo. Substituindo na fórmula vovô Ateu, a gente descobre que o tempo para ela sair desse ponto e chegar aqui no solo é 2 segundos. Como vocês podem ver aqui, a velocidade final, que é a velocidade que ela atinge o solo, é 50, a velocidade inicial é 30, como a gente já viu, a aceleração é 10 e o tempo é o que a gente quer descobrir. Então, 2 segundos é o tempo que ela levou para sair desse ponto para chegar ao solo. Como a gente já tinha descoberto que a pedra levou 6 segundos para percorrer essa parábola, é só somar 6 mais 2, 8. 8 segundos é o tempo do lançamento dessa pedra, certo? Como a gente já tem a velocidade, a componente horizontal da velocidade, que é 48 metros por segundo, como a gente calculou aqui, certo? É só fazer a multiplicação. O alcance horizontal vai ser 48, que é a velocidade horizontal, vezes o tempo do lançamento. E vai dar um total de 384 metros. Logo, a resposta da primeira questão, o alcance horizontal da pedra é 384 metros. Segunda questão. Um jogador de futebol chuta uma bola com massa igual a meio quilograma, dando a ela uma velocidade inicial que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Desprezando a resistência do ar, qual o valor que melhor representa o módulo da velocidade inicial da bola para que ela atinja uma altura máxima de 5 metros em relação ao ponto que saiu? Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Aqui eu fiz a representação, aqui está a bola sendo lançada com a velocidade resultante inicial, que a gente não sabe o valor ainda, é o que a questão pede, inclusive, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. A questão ainda diz que a massa da bola é 0,5 quilos. Para resolver essa questão, eu usei a conservação das energias, certo? Então, eu peguei aqui o componente vertical da velocidade. A gente usa essa fórmula aqui, ó. A componente vertical da velocidade é igual à velocidade resultante vezes o seno de 30, certo? A gente quer saber aqui, só para relembrar as fórmulas para vocês, a fórmula da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2 e a fórmula da energia potencial gravitacional é mgh. M é massa, G é a gravidade, H é a altura. E V aqui seria a velocidade, certo? Aqui eu estou usando exclusivamente a componente vertical, porque somente a componente vertical da velocidade é que transforma a energia cinética em energia potencial gravitacional, certo? Que é ela que vai dar a altura para a bola. A componente horizontal ela só vai dar alcance, certo? Então, por isso aqui eu estou usando a componente vertical da velocidade. Então, resolvendo o cálculo aqui, as massas são as mesmas, a gente corta. A velocidade, a componente vertical da velocidade ao quadrado vai dar igual a 2 vezes 10 vezes 5. 5, no caso, é a altura máxima que é dada na questão, né? Então, a gente descobre que a componente vertical da velocidade é, na verdade, 10 metros por segundo, mas a questão ela quer a resultante, ela quer o módulo da velocidade. Sempre que ela falar em módulo da velocidade, ela vai estar se referindo à velocidade resultante. Então, no caso aqui, substituindo nessa fórmula que eu coloquei, a gente descobre que a velocidade resultante é igual a 20 metros por segundo. Logo, a resposta da segunda questão, a letra E, o módulo da velocidade para que a bola atinja 5 metros de altura em relação ao ponto que saiu é de 20 metros por segundo. Terceira questão. Duas pedras são lançadas no mesmo ponto, no solo, no mesmo sentido. A primeira tem velocidade igual de módulo 20 metros por segundo e forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, enquanto a outra forma um ângulo de 30 graus. O módulo da velocidade inicial da segunda pedra, de modo que ambas tenham o mesmo alcance. Bom,
ele quer saber o módulo da velocidade dessa segunda pedra aqui, de modo que o alcance das duas pedras, o alcance horizontal das duas pedras sejam o mesmo. Então, como nessa primeira situação a gente já tem a velocidade inicial resultante e tem o ângulo, a gente com essas duas informações a gente pode calcular o alcance. Então, vamos calcular o alcance, né, dessa primeira pedra, certo? Para isso, a gente vai decompor essa velocidade restante no componente vertical, como vocês já viram a fórmula. O componente vertical é igual a 20 vezes seno de 60. A gente chega que a componente vertical da velocidade é 20 raiz de 3 sobre 2. E agora, daquela mesma forma, a gente vai descobrir agora o tempo de lançamento, porque com esse tempo de lançamento, a gente depois vai descobrir o alcance horizontal. O tempo de lançamento a gente pode fazer daquela mesma forma. Quando é que é o componente vertical da velocidade ela vai zerar, certo? Aí a gente substitui nessa fórmula, que é vovô ateu, e a gente descobre que demora 3 raiz de 3 segundos para a pedra atingir a altura máxima e a velocidade e o componente vertical da velocidade zerar. Se ela demora raiz de 3 para atingir a altura máxima, ela vai demorar 2 raiz de 3 para cumprir toda a parábola, ou seja, para percorrer todo o lançamento. Então, o tempo do lançamento vai ser 2 raiz de 3. Isso por aquele conceito que eu falei anteriormente. Se ela leva raiz de 3 segundos para subir, ela vai levar também raiz de 3 segundos para descer. Logo, o tempo total do lançamento é 2 raiz de 3 segundos. Então, aqui a gente já tem o tempo do lançamento. Se a gente descobrir a componente horizontal da velocidade, a gente já descobre o alcance. Componente horizontal da velocidade, a gente vê que é 20, que é a velocidade resultante, vezes o cosseno de 60. E isso vai dar 10 metros por segundo. Então, o alcance vai ser igual a 10 metros por segundo, que é a velocidade, vezes o tempo do lançamento, que é 2 raiz de 3, como a gente já viu. Logo, o alcance é 20 raiz de 3 metros, certo? Agora, como a gente sabe que o alcance horizontal da primeira pedra é o mesmo da segunda pedra, para a gente descobrir a velocidade resultante de lançamento da segunda pedra, a gente pode lançar mão dessa fórmula aqui, que é a fórmula do alcance horizontal em um lançamento oblíquo. Vale a pena decorar essa fórmula, porque ela pode facilitar muito a nossa vida. Então, como vocês podem ver, a fórmula é essa: o alcance é igual à velocidade inicial restante ao quadrado, vezes seno de 2θ dividido pela gravidade. O seno de 2θ, a gente pode fracionar dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. E assim a gente resolve a fórmula, só substituindo os valores. O alcance a gente já tem, a velocidade resultante inicial que a gente quer descobrir. O ângulo a gente já tem que é 30 graus, né? O ângulo da segunda pedra é 30 graus. Então, só substituir aí os valores, a gente descobre que a velocidade de lançamento inicial restante é igual a 20 metros por segundo. Logo, a resposta da terceira questão, letra D, 20 metros por segundo é o módulo da velocidade resultante inicial de lançamento dessa segunda pedra. Ok, próxima questão. Questão 4. Observando a parábola do dardo arremessado por um atleta, um matemático resolveu obter uma expressão que lhe permitisse calcular a altura y em metros do dardo em relação ao solo, decorridos t segundos no instante de seu lançamento, t igual a 0. Se o dardo chegou à altura máxima de 20 metros e atingiu o solo 4 segundos após seu lançamento, então, desprezada a altura do atleta, considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a expressão que o matemático encontrou foi: bom, eu gosto de fazer esse tipo de questão da seguinte forma. Eu olho as assertivas e substituo os valores. É uma questão que vai abordar um pouco de conhecimento matemático, um pouco de conhecimento físico, mas ela é bem simples de ser resolvida. Ela, inclusive, é uma questão que costuma ser cobrada no Enem. E eu sempre resolvo ela dessa forma aqui, que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, aqui ele diz que
o tempo, o instante de lançamento é no t igual a zero, certo? Se ele fala que é para desconsiderar, desprezar a altura do atleta, então a altura do dardo do lançamento vai ser zero, porque está desconsiderando a altura do atleta. Ou seja, no instante t igual a zero, que é o instante de lançamento, a altura y ela vai ser igual a 0 metros também. Então você pega essas assertivas aqui e você substitui esses valores e vê se bate. E já vai descartando as que não bater, certo? Então vamos substituir aqui t como sendo zero. Quando t for zero, o y tem que ser zero. A gente substitui aqui, por exemplo, essa letra E. Se o t for zero, o y dá 10, então já não pode ser ela. Na letra D, se o t for zero, o y é 50, então já não poderia ser ela. E assim a gente vai. Da mesma forma, quando o t for igual a 2, o y tem que dar igual a 20. Por quê? Lembra que ele diz aqui que o tempo de lançamento do dardo é 4 segundos. E lembra que o tempo de lançamento, para atingir a altura máxima, vai ser justamente na metade do tempo de lançamento, certo? A gente lembra que o dardo, no caso, ele iria demorar 2 segundos para subir e atingir a altura máxima e 2 segundos para descer e atingir o solo, certo? Então, no instante t igual a 2, seria justamente o instante onde a altura ia ser máxima. Então, a gente substituindo aqui t como sendo igual a 2, o y ele vai ter que ser igual a 20, certo? E a gente descobre que a assertiva A é a única que bate, que dá o resultado certo. Logo, você pode marcar a letra A como resposta. Essa seria a expressão condizente com a parábola do dardo. Próxima questão. Questão 5. Um índio dispara uma flecha obliquamente, sendo a resistência do ar desprezível. A flecha descreve uma parábola no referencial fixo ao solo. Considerando o movimento da flecha depois que ela abandona o arco, afirma-se. Proposição 1. A flecha tem a aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Errado. A gente viu que no ponto mais alto da trajetória, na verdade, quando a gente pensa como eu falei na primeira questão, quando a gente pensa em lançamento oblíquo, a componente horizontal, ela não vai ter aceleração, vai ser um movimento uniforme. E quando a gente pensa no componente vertical, vai ser um movimento uniformemente variado, ou seja, vai ter aceleração, que é justamente a aceleração gravitacional. Logo, não tem isso de aceleração mínima. A aceleração ela vai ser constante, ela vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional, certo? A proposição 2. A flecha tem a aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Exatamente. Vai ser a aceleração gravitacional, que tem sempre a mesma direção e sentido. A proposição 3, ela diz: a flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Não, é errado também. A velocidade no ponto mais alto da trajetória, na verdade, a velocidade vai ser mínima, porque a componente vertical da velocidade ela vai ser zerada, né? A gente viu. Quando ela atinge a altura máxima, a componente vertical da velocidade é zero. E só vai haver a componente horizontal, que é constante. E, na verdade, os pontos em que a flecha atinge a velocidade máxima em módulo é justamente o ponto de lançamento e o ponto em que ela atinge o solo novamente. Então, apenas a proposição 2 está correta. Questão 5, letra C, apenas 2. Sexta questão. Uma pedra é lançada do solo com velocidade de 36 km por hora, fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Considerando a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, analise as afirmações abaixo. Proposição 1. A pedra atinge a altura máxima de 2,5 metros. Vamos ver, vai ter que fazer o cálculo, né? Eu aqui representei a questão. Está aqui a pedra lançada do solo, com a velocidade resultante inicial de 36 km por hora, que convertida em metros por segundo dá 10 metros por segundo, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal, certo? Ele quer saber qual a altura máxima que a pedra atinge.
Para isso, a gente vai precisar decompor essa velocidade. Então, a velocidade restante é 10 metros por segundo. A componente vertical, fazendo o cálculo como a gente já viu, é 5 raiz de 2. E aí a gente faz, aplicando na fórmula de Torricelli, a gente substituindo aqui, né? A componente vertical final vai ser zero, que é quando atinge a altura máxima. A inicial, como a gente já viu, é 5 raiz de 2. E aí, substituindo para achar justamente a distância, que seria a altura, a gente descobre que a altura máxima atingida, no ponto em que a velocidade vertical é zero, é 2,5 metros. Logo, a altura máxima atingida é 2,5 metros. A proposição 1 está correta. A proposição 2, ela diz: a pedra retorna ao solo ao percorrer a distância de 10 metros na horizontal. Bom, para a gente descobrir a distância percorrida horizontal, ele está falando de alcance, certo? Para ter o alcance, a gente vai precisar da velocidade horizontal, da componente horizontal da velocidade e do tempo de lançamento. O tempo de lançamento a gente descobre aqui com a componente vertical. Aplicando na fórmula Lavoisier, a gente descobre que o tempo para zerar a componente vertical da velocidade é raiz de 2 sobre 2. E como a gente viu que o tempo de lançamento é justamente o dobro disso, porque ela vai levar um tempo para subir e esse mesmo tempo para descer. Então, o tempo de lançamento é 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é, na verdade, raiz de 2, certo? Então, agora, a gente só precisa decompor e achar a componente horizontal dessa velocidade. Que fazendo o cálculo simples aqui também, a componente horizontal da velocidade é 10 vezes o cosseno de 45, que dá 5 raiz de 2 metros por segundo. Como a gente já tem o tempo de lançamento e tem a componente horizontal da velocidade, a gente descobre o alcance. O alcance vai ser justamente a multiplicação de 5 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 2, que dá 10 metros. Então, a proposição 2 também está correta. A pedra ela retorna ao solo a percorrer a distância de 10 metros. Proposição 3, ela diz: no ponto mais alto da trajetória, a componente horizontal da velocidade é nula. No ponto mais alto da trajetória, a componente horizontal da velocidade é nula. E a gente sabe que isso daqui é errado também, porque a componente horizontal da velocidade, ela é constante. E ela vai ser sempre, no caso aqui, como a gente calculou, é 5 raiz de 2. Ela não vai mudar esse valor. Logo, a proposição 3 está falsa. E a resposta da questão 6 é a letra B. Apenas a 2 e a 3 são proposições verdadeiras, certo? Questão 7. Só marcar aqui. Pronto. Questão 7. Um superatleta de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo e fazendo um ângulo de 45 graus em relação à horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta no salto é de, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então aqui é mais uma questão que ele fala de alcance no lançamento oblíquo. Ele fala que a velocidade inicial restante é 10 metros por segundo e ela faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Aqui eu fiz uma representação da parábola que o atleta iria percorrer durante o salto. E a gente pode usar diretamente a fórmula do alcance, que eu acho mais simples. Teria outro jeito de fazer também, mas como a gente já tem essa fórmula que facilita, a gente pode só substituir os valores, certo? A gente tem que a velocidade inicial restante é 10 metros por segundo, o ângulo é 45 graus e a aceleração da gravidade é 10. Só substituindo, a gente chegaria que o alcance horizontal é 10 metros. Mas se quiser fazer de outra forma, até como forma de aprendizado, a gente poderia fazer da seguinte forma: iria decompor
essa velocidade resultante num componente vertical e horizontal. O componente vertical daria 5 raiz de 2 metros por segundo e o horizontal também, 5 raiz de 2 metros por segundo. Com o componente vertical, a gente descobre o tempo de lançamento, como a gente já viu nas outras questões, em que a gente usa a fórmula Vovo-Ateu e calcula o tempo para atingir a altura máxima, que seria justamente o tempo para zerar a componente vertical da velocidade. E aí a gente descobre que o tempo para atingir a altura máxima é raiz de 2 sobre 2. Como esse é o tempo para atingir a altura máxima, o tempo para ela retornar ao solo depois de atingir a altura máxima é justamente o mesmo. Logo, o tempo de lançamento vai ser o dobro do tempo que o atleta leva para atingir a altura máxima da parábola. O tempo de lançamento, então, é raiz de 2, que é justamente 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Agora que a gente já tem o tempo de lançamento, a gente só precisa da componente horizontal da velocidade para achar o alcance. A gente já tem o componente horizontal da velocidade, que está aqui a 5 raiz de 2 metros por segundo. Para achar o alcance, é só multiplicar a velocidade horizontal vezes o tempo de lançamento, que vai dar justamente 10 metros. Como vocês podem ver, a fórmula deu o mesmo resultado aqui. Vocês podem resolver essa questão desses dois jeitos sem nenhum problema, certo? Então, a resposta da questão 7 é a letra E, 10 metros. Então, era isso, pessoal. Resolvi essa lista com vocês, espero ter ajudado. Qualquer dúvida podem entrar em contato. E é isso, um abraço, até breve.